Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Básico 1. Então, vamos serenar um minutinho os nossos pensamentos e agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, o tema da aula hoje é pluralidade das existências e retorno à vida corporal. Na verdade, são 3 aulas do nosso livrinho, aula 10, 11 e 12. Então, já dá para ver que tem bastante conteúdo, uma aula extensa em conteúdo. Vai ser bastante interessante se todos puderem estudar, dar uma lida no livro, complementar com as questões do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Lá no livrinho também, ao final de cada aula, tem a bibliografia, tem essa bibliografia básica e também tem alguns livros complementares, aí para quem tiver mais interesse no assunto, mais vontade de estudar. Também vai ser bastante interessante se puderem participar no nosso chat online. E para quem não assistir a aula no momento, na terça às 8 horas, não tem problema, assistam depois, façam comentários no WhatsApp, se ficarem dúvidas, perguntem para nós, sem problemas, fiquem à vontade. E já dando início então aos temas, a aula fala bastante de reencarnação, e bastante sobre o planejamento dessa reencarnação, como que acontece isso, fala um pouco sobre o período da infância, então os primeiros anos em que estamos aqui encarnados na Terra. E reencarnação é um termo muito utilizado no Espiritismo, como nós já sabemos. Nós vemos como prova da justiça de Deus, então a reencarnação nada mais é do que uma nova oportunidade de aprendizado, de repararmos erros do passado, de progresso, de nos aperfeiçoarmos. E nós vemos como uma justiça, porque sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, mas vemos uma série de diferenças entre os homens, uma série de sofrimentos. E, numa primeira vista, sem a reencarnação, poderíamos achar que não existe justiça no mundo, com tantas diferenças, com tantas pessoas passando por situações, às vezes, tão complicadas. E, na verdade, nós vamos, através da reencarnação, entender que muitas dessas situações são para o nosso aprendizado, são resgates do passado, são situações que criamos para nós mesmos em outras vidas. Tudo isso vai nos ajudando a explicar estas questões e com certeza nos confortando, nos confortando como seres humanos. É importante a gente saber também que a reencarnação não é uma teoria criada pelo Espiritismo, não foi criada por Kardec, apenas foi incorporada nas teorias, mas a gente já vem falando de reencarnação, por exemplo, lá em Platão, que já falava desse tema nos seus diálogos, também em outras religiões, então aqui um exemplo de um relevo budista, que fala sobre a roda da reencarnação nos ciclos do budismo, tá? E aí, continuando, como eu comentei que seria muito legal, muito interessante a interação de vocês, preparamos aqui um quiz. O que é um quiz? Um joguinho de perguntas e respostas. Então, ao longo da aula, eu espalhei algumas perguntas ao longo dos slides. Não se preocupem, não vale nota. Se não souberem a resposta, não tem problema, é mais pela reflexão, para que a gente pense junto nos assuntos e para que a gente interaja um pouco mais, tá, pessoal? Então, quando aparecer a pergunta,
vão ter as opções de resposta. Quem puder, quem quiser, responde aí no chat do YouTube para ficar mais legal esse joguinho, tá? E vamos continuar conversando no WhatsApp, tirando as nossas dúvidas. É mais para gente movimentar essa aula, senão vai ficar muito assunto, muito chato. Vão todos dormir na frente do computador, na frente do celular. Então, a nossa primeira pergunta. As nossas diversas existências corporais acontecem todas no planeta Terra? Então tá perguntando assim, né? Nós reencarnamos várias vezes. É sempre no planeta Terra? Sim, não? Como que é isso? Vamos aguardar alguns segundos para que todos pensem sobre essa pergunta. Não sei se já tinham pensado nisso ou se é a primeira vez que estão vendo essa questão. E aí vamos ver a resposta então. E a resposta é não. E o Livro dos Espíritos, como sempre, vem nos esclarecendo que nós vivemos diferentes existências corporais em diferentes mundos, tá? E como a Terra é um planeta que está em evolução, e não é nem o primeiro planeta, né? Não está nem no primeiro degrau da evolução e também não está no último, não é um planeta ainda muito evoluído. Então é provável que a gente já tenha passado por outros planetas e que a gente ainda vá passar por outros mais evoluídos. E isso de acordo com o nosso progresso. Lembrando que a Terra também está em evolução. E aí também tem esta pergunta 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? E aí, aqui acho que já fica um pouco mais fácil. Nós podemos viver muitas vezes no mesmo globo, ou seja, no mesmo planeta, e se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Então, nós vamos evoluindo e vamos vivendo em planetas de acordo com essa evolução. Dessa forma, podemos vir várias vezes para o planeta Terra, tá? Mais uma perguntinha. Agora já aquecemos. Acho que já pegamos aí o jeitão das perguntas. E a pergunta 2 fala assim: podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Então, vamos lá, estamos vivendo aqui na Terra, que tem um certo grau de evolução. Será que nós podemos reencarnar num planeta inferior ao planeta Terra, assim, em termos de evolução? Sim ou não? O que vocês acham? Tempo. Vamos ver a resposta. E a resposta é sim. Mas como será que se dá isso, né? Se nós estamos progredindo, como que nós poderíamos encarnar num planeta inferior? E aí a pergunta 178 vem dar este esclarecimento. Então, nós podemos sim, mas quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso. Então, pode acontecer dos espíritos já terem um certo grau de evolução e ir para um planeta um pouco mais inferior para auxiliar, alavancar o progresso neste planeta, tá? E aí, continua perguntando, mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus enviar para mundos inferiores aqueles espíritos que são rebeldes? E aqui tem um conceito interessante. Pode acontecer, por exemplo, a Terra vai evoluir e aí nós, por exemplo, podemos não acompanhar esta evolução da Terra. E aí, neste momento, nós temos que encarnar num outro planeta que está
nesse estado que nós estamos, mas isso não significa que nós estamos regredindo, porque o progresso é sempre para frente. Mas nessa situação estaríamos num estado estacionário, estaríamos parados na nossa evolução, tá? Que é a resposta aqui dessa 178A. E aí a B complementa: quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Então, se falirmos nas nossas missões, nos nossos resgates, nos nossos aprendizados, e não acompanharmos esta evolução do planeta, podemos sim ter que ir para um planeta naquele momento inferior, tá? E aí, continuando então a nossa aula, por enquanto sem mais perguntinhas, ao passar de um planeta para o outro, o espírito conservará a sua inteligência e todas as aquisições que obteve. Então, tudo o que a gente tem de bagagem moral, espiritual, nós conservamos, isso não é perdido. Porém, pode não ter condições de manifestá-las, dependendo do corpo que escolher. Então, cada planeta tem um corpo físico adequado à vida naquele planeta, adequado à matéria daquele planeta. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente na aula que o corpo ele é como se fosse uma prisão para o espírito. Então, dependendo da situação, o espírito conserva sim todo esse conhecimento, mas durante a encarnação fica um pouco em estado latente, fica um pouco preso todo esse conhecimento, tá? O estado físico e moral dos seres vivos não são sempre os mesmos em cada mundo, né? Então, como já comentamos aqui, cada mundo tem as suas particularidades, porque os mundos também estão determinados à lei do progresso e todos se iniciaram da mesma forma que a Terra. Então, a Terra se iniciou como um planetinha primitivo que está aí na sua evolução e os outros planetas também. E aí agora a gente já começa a falar um pouco, pegando esse gancho dos conhecimentos que nós guardamos ao longo das nossas existências, já falar um pouquinho mais sobre o período da infância. E aí tem um dos temas da aula, fala sobre ideias inatas, tá? Então, encontramos uma série de casos de pessoas que nasceram em condições precárias, então às vezes nasce numa família mais humilde, não tem tanto acesso à educação, mas, no entanto, conquistaram destaques na ciência, destaques na política, nas artes, e também crianças que desde pequeninas conseguem tocar instrumentos musicais, fazem cálculos ou possuem conhecimentos que são compatíveis aos de um adulto. Então, quem não conhece uma criança de, sei lá, 2, 3 anos, você dá um celular na mão dessa criança, essa criança sabe mexer melhor que você, melhor que um adulto. Ou uma criança que já toca um instrumento musical desde cedo, uma criança que se destaca em matemática ou em alguma outra ciência. E aí nós pensamos assim, nossa, parece que já nasceu sabendo, parece que vem de outra vida. E realmente é um pouco disso. Toda essa bagagem intelectual vai sendo guardada e pode ser manifestada aí na nossa nova existência. E é assim que acontece o progresso. Imagina se nós, toda vez que reencarnássemos, começássemos tudo do zero. Não haveria progresso. Então, gente, o progresso vem dos conhecimentos dos nossos antepassados, que muitas vezes somos nós mesmos, tá? Fazendo trabalhos e reativando estes trabalhos ao longo das gerações. E aqui é um slide bastante interessante que fala sobre a infância, tá? Então,
a infância, quando o espírito renasce, ele passa por esse período da infância, onde aparentemente a criança ela é inocente, ela não tem muito conhecimento, mas isso não é bem verdade, tá? E aqui fala, né? Diferentemente das tradicionais concepções sobre a infância, o Espiritismo nos esclarece que, sob a aparência da inocência e da pureza, há um ser espiritual que possui experiências multimilenares, apresentando uma biografia espiritual que contém conquistas e dificuldades, vitórias e equívocos, virtudes e imperfeições que se expressam na vida física por meio de inclinações, aptidões, temperamento e tendências comportamentais desde a mais tenra idade. Então, a criança é um espírito muitas vezes já bastante velho, com uma bagagem gigante de acertos e erros, de aptidões, mas ela vem clausurada numa aparência de inocência e pureza, que é aquele momento em que o amor da mãe e do pai, alinhados a um bom exemplo, consegue moldar essa criança, que naquele momento ainda está um pouco livre dos seus antigos preconceitos, dos seus antigos erros. Então, a infância é um momento em que o adulto pode direcionar esta criança para o bem, para o progresso. Então, é uma fase bastante importante da nossa vida, tá? Mas aqui ele fala, né, que já dá para perceber certas inclinações na criança, certas aptidões, certos temperamentos, às vezes bons, às vezes não tão bons, e que esse é o momento de tentar cultivar os sentimentos bons que as crianças já trazem, mas também cortar certas aptidões não boas que as crianças também trazem. Então, a criança ela não é um livro em branco, ela é um livro já com bastante escrita, mas que está apto a ser transformado, a ser revisado. É muito mais fácil ensinar algo novo a uma criança com a mente bastante livre, diferente de um adulto que nem sempre é tão fácil ensinar, tal. Então, esse período da infância, ele é importante por isso. E aí, ao longo dos anos, várias das suas antigas sabedorias, antigos conhecimentos, vão se despertando na criança que vai crescendo, além dos novos conhecimentos que ela vai adquirindo nessa nova existência, tá? E vamos continuando. Olha só, apareceu mais uma perguntinha. Aqui nós já entramos no tema que fala prelúdio do retorno. Então, é aquele período em que estamos no mundo espiritual, aguardando a oportunidade de uma nova existência, tá? E a pergunta aqui é se os espíritos sabem em que época reencarnarão. Então, nós, né, não os espíritos, mas nós como espíritos sabemos quando voltaremos à Terra? E aí a opção A, sabem a data certa, então sabem exatamente quando isso vai acontecer. Pergunta B, sentem um pressentimento. E a C, não fazem ideia. E aí, o que vocês acham? Sabem com certeza? Não fazem a menor ideia? Ou talvez tenham um leve conhecimento aí dessa época? E a resposta D, sentem um pressentimento. Então, quando nós estamos prestes a reencarnar, nós temos um pressentimento, que eles falam como se fosse um cego que está se aproximando do fogo e sente, né, esse calor.
Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignorando quando isso se dará. Então, quando há a encarnação, é aquela sensação de tá chegando, mas será que é hoje? Será que é amanhã? Né? E aí eles complementam. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal. Certamente assim é. Então eles comparam a morte nossa do corpo físico com a encarnação. É algo que com certeza vai acontecer. É uma espécie de morte, sair do plano espiritual e encarnar num corpo físico. E, no geral, não se sabe quando isso vai acontecer, apesar de haver ali um pressentimento. O espírito pode escolher o corpo no qual irá encarnar? E aí? Será que nós podemos escolher? Eu quero ser alto, eu quero ser baixo, eu quero ser homem, eu quero ser mulher, eu quero, não sei, cabelo liso, cabelo crespo, o que vocês acham? Que sim, o espírito pode escolher ou que não? E a resposta da questão 4, sim, olha só, então podemos escolher. Mas vamos tentar entender um pouco melhor como que é isso. E aí a pergunta 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Eles esclarecem, pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão, para o espírito, provas que lhe auxiliarão o progresso. A escolha, porém, nem sempre depende dele. Então, no projeto reencarnatório, nós vamos, junto com algum espírito que nos oriente, pensar assim, eu preciso passar por tais provas, por tais lições, por tais situações. E aí o corpo, ele normalmente está alinhado com isso, né? Então, eu preciso passar por uma deficiência física porque eu preciso ter um aprendizado, numa vida anterior eu não cuidei do meu corpo, eu não dei esse valor, então acho que seria interessante eu ter algum tipo de deficiência, e isso acaba guiando o nosso corpo, tá? Não necessariamente a gente vai saber todos os detalhes do nosso corpo, mas algumas linhas gerais, dependendo do caso, acabam sendo sim definidas antes de nós voltarmos à Terra. Tem mais algumas perguntas deste assunto. Então, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante ao que experimenta ao desencarnar? E eles falam que muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela. Então, por mais que pareça meio temeroso nós morrermos, é um medo que nós temos que combater em nós, porque, na verdade, a nossa prisão é aqui na Terra. E quando encarnamos, nós passamos por esse período de perturbação também, que é o período de adaptação do perispírito, a ligação nossa com o nosso futuro corpo físico. Aí tem o período da gravidez. Tudo isso é uma espécie de perturbação até que estejamos totalmente prontos para nascer aqui, tá? E aí tem mais essa pergunta, se poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer. E Deus a isso proveria. Quando uma criança tem de nascer para viver, está predestinada sempre a ter uma alma, tá? Então não existe assim, vai ter uma gestação, vai ter um corpo de uma criança ali se formando, e aí pode ser que nem um espírito encarne, né? Nem um espírito nasça naquele corpo. Isso não acontece. No geral, a gestação
já desde o início tem um espírito ali ligado, mas por algum motivo esse espírito desistir, sempre irá haver outro ali que possa encarnar, tá? E aí, já puxando o assunto anterior com a união da alma e do corpo, aqui é interessante nós lembrarmos, isso foi visto algumas aulas atrás também, que a união entre o espírito e o corpo físico se inicia no momento da concepção, tá? E aí, já desde a concepção, esse espírito fica ligado ao corpo e isso vai se fortalecendo ao longo da gestação e se completa no momento do nascimento, tá? Então, o espírito ele se liga ao corpo por um laço fluídico e outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo, mas como os laços são muito fracos, podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. E aí, nesse momento, seria então designado um outro ser ali para se ligar a esse corpo e ter o nascimento, tá? Questão 5. E aqui a gente entra no tema de faculdades morais e intelectuais. E a pergunta é se as qualidades morais da criatura pertencem ao espírito ou pertencem ao corpo físico? Essa foi fácil, hein? As qualidades morais da criatura pertencem ao espírito ou ao corpo físico? Resposta A, ao espírito, ou resposta B, ao corpo físico? E vamos aguardar uns segundinhos, quem quiser digitar a resposta. E aí, a resposta correta é ao espírito. Então, como já falamos bastante aqui, as qualidades morais da criatura humana, e aqui tanto as qualidades boas como as qualidades más, pertencem a nós, espíritos que estamos encarnados. Se for um espírito bom, suas qualidades são boas, ou seja, quanto mais elevado for, mais o homem está propenso ao bem. E se o espírito for um ser ainda imperfeito, sua moral está aquém do bem, tá? Então, vale lembrar que quando desencarnamos, tudo o que somos permanece em nós, né? Então, às vezes também temos alguns comentários quando alguém falece, a pessoa agora virou um anjo, virou boa, e na verdade não, nós somos exatamente como somos aqui após a nossa morte e vamos sempre evoluindo, mas não existe saltos, não ficamos bons de uma hora para outra. Vamos armazenando tudo isso e melhorando continuamente. E mais algumas perguntas aqui relacionadas a este tema de faculdades morais. Questão 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Então, aquele ser que, nossa, sabe muita coisa do mundo, tem um conhecimento incrível, uma velocidade de raciocínio, mas tem uma série de vícios morais normalmente, maledicência, egoísmo, enfim. E a resposta é que não são ainda bastante puros e cedem à influência de espíritos piores. O espírito progride em marcha ascendente. Durante um período, ele pode se adiantar em ciência e durante outro período em moralidade. Então, o nosso progresso ele tem duas vertentes. Ele tem a vertente moral, que são as nossas qualidades do bem, do amor ao próximo, o combate ao orgulho, o combate ao egoísmo, né?
E nós temos também o conhecimento intelectual que faz parte sim do nosso progresso. Então, conhecimento em ciências, conhecimento sobre o funcionamento do mundo, geografia, história, matemática, filosofia, enfim, todas essas áreas do conhecimento humano. Isso também faz parte do nosso progresso, mas esse progresso dificilmente ele vai caminhar junto, os dois. Então, em alguns momentos, a balança ela pode pender mais para um lado, tá? E é isso que está explicando aqui. E aí a outra pergunta fala se após a união do corpo, exerce o espírito suas faculdades com liberdade plena. Então volta aquele assunto que nós já tínhamos comentado um pouco, que o corpo é uma prisão para o espírito. Então o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece, tá? Então é como se fosse um vidro muito opaco. Como assim? Nós aqui encarnamos e temos os 5 sentidos. E quando nós pegamos algumas declarações, alguns relatos de espíritos desencarnados, nós percebemos que todos esses sentidos são muito poucos, existem outros, e é muito comentado, por exemplo, a visão, ela se amplia muito, a audição, ela se amplia muito depois que estamos desencarnados, que a nossa sensibilidade, o nosso conhecimento, a nossa intuição ficam muito mais aguçados, tá? Então, quando estamos num corpo físico, aqui esse corpo do planeta Terra, nós temos 5 sentidos, que é visão, olfato, audição, tato e paladar. Imagina uma pessoa que nasce cega, uma pessoa que não tem audição. Várias das suas faculdades, elas existem, mas elas são difíceis de serem comunicadas, exteriorizadas, passadas para o outro, tá? Aqui eu trouxe 2 exemplos. Exemplo de uma criança com síndrome de Down, que ela tem algumas dificuldades de raciocínio, mas é devido à sua genética, tá? E o outro exemplo do Stephen Hawking, ele foi um cientista brilhante comparado a Isaac Newton, trouxe bastante contribuição para a física, mas ele tinha uma doença que é um tipo de esclerose, e por 50 anos ele lutou com essa doença. Ele não conseguia sair da cadeira de rodas, ele não conseguia nem ao menos falar, ele se comunicava através de um aparelho. Mas percebam que mesmo assim, com essas dificuldades que o corpo físico entravam, ele tem uma inteligência muito desenvolvida, provavelmente de outras existências, e também de muito conhecimento que ele adquiriu aqui nos primeiros anos da vida, faculdade, enfim. Então, acaba que o corpo físico é uma prisão, e quando nos libertamos desta prisão, podemos nos expressar mais livremente, tá? E aí tem algumas perguntas, né? Kardec pergunta se tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior. Cretinos e idiotas são uns termos que hoje em dia a gente não usa tanto assim, mas é no sentido de pessoas que têm alguma doença da mente, tá? E aí ele pergunta se a alma dessas pessoas seria inferior. E aí os espíritos respondem que não, nenhum fundamento tem isso. Eles trazem almas humanas, não raro, mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar, tá? E aí um dos subtemas da aula é a questão da loucura, porque a loucura às vezes leva o homem ao suicídio. Suicídio também tivemos uma aula
falando um pouco sobre este assunto, mas aqui é explicado que o constrangimento do ser humano nessas situações, a impossibilidade que o espírito vê de se manifestar, às vezes o faz procurar na morte um sentido, uma forma de se livrar deste sofrimento, dessa aflição, né? E aí o espiritismo, com essa teoria da reencarnação, vem nos consolar, nos esclarecer que essas situações são passageiras, muitas vezes de situações passadas, ou para termos uma alavanca no nosso aprendizado, tá? E muito importante tentarmos sempre combater essas ideias de suicídio em outras pessoas, oferecendo o nosso apoio sempre que possível. Continuando aqui, este outro subtema fala sobre simpatias e antipatias terrenas, tá? Então, aqui vem explicar um pouco sobre quando nós nos sentimos mais ligados a certas pessoas e nos repelimos de outras pessoas. A questão 386 pergunta se podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se. Então, eu tive uma pessoa que eu me dava muito bem numa vida passada. Será que nessa vida, se nós nos reencontrarmos, nós vamos nos reconhecer? Reconhecer como assim? Será que eu vou lembrar? Na vida passada fulano foi meu amigo, fulano foi meu irmão. E aí a resposta é que não, reconhecer-se não. Porém, podem sentir-se atraídos um para o outro. Então, espíritos que são simpáticos se atraem naturalmente, tá? Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração dos dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, às vezes nós encontramos certas pessoas, nos reencontramos com certas pessoas em situações que parecem o acaso, mas na verdade não são. Essa atração nos faz buscar essas pessoas e também as linhas gerais do nosso projeto reencarnatório falam assim, seria interessante nós convivermos novamente para trabalharmos juntos ou para ter uma lição de vida juntos, e aí acaba acontecendo essas atrações, tá? E aí Kardec pergunta, mas não seria mais agradável se reconhecerem? E eles explicam que nem sempre a recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais, tá? E a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? E aí não, dois espíritos podem se atrair naturalmente ao outro por sua energia, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de pensar, sem terem antes se conhecido, tá? Então nem sempre que a gente se atrai a uma nova pessoa, um novo amigo, um novo parceiro, significa que a gente já conhecia de vidas passadas. E aí, puxando o gancho do esquecimento do passado, é que ele pergunta se não seria mais agradável se lembrar exatamente da vida passada, de quem foi, qual foi o relacionamento que aconteceu. E o esquecimento do passado, na verdade, é uma bênção para nós, tá? Nós podemos, às vezes, ter a curiosidade de saber quem nós fomos, como foi a nossa vida, mas isso não é interessante. Se fosse interessante, Deus permitiria, mas Deus, em toda a sua sabedoria,
entende que essa recordação poderia nos humilhar, poderia exaltar o nosso orgulho, poderia entravar o nosso livre-arbítrio, perturbar as relações sociais. Imagina que nós nos atraímos por uma pessoa, iniciamos um novo relacionamento, tentando acertar esse relacionamento e descobrimos que essa pessoa no passado nos fez algum mal, nos machucou. Será que isso seria útil? Será que isso não nos faria desistir? Ou se nós lembrássemos que fomos um político, alguém assim aparentemente mais importante? Será que isso não exaltaria o nosso orgulho? Ou será que nós não nos sentiríamos humilhados por lembrar de repente que erramos muito no passado? Tá? E as nossas lembranças do passado, elas vêm através da nossa consciência e de prestarmos atenção em como nós somos, nas nossas tendências. Nós somos muito impacientes, ou, por exemplo, nós somos muito agitados, ou nós temos muito egoísmo em certas situações. Esses grandes aspectos já nos dão uma ideia do que fomos e onde devemos melhorar. Então, é realmente ouvir a voz da nossa consciência. E se algo for de útil, nos será de alguma forma revelado. Mas, no geral, temos, sim, o esquecimento do nosso passado, tá? E aqui, acredito que seja a nossa última pergunta, tá? Mas não vamos deixar aí de participar. Este tema fala sobre sexo nos espíritos. E aí tem uma pergunta bastante interessante, que é: numa nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Então está perguntando assim: na existência passada eu era um ser masculino, um homem. Será que agora eu posso encarnar como mulher? Sim ou não? O que vocês acham? O que vocês já leram, estudaram sobre esse assunto? Vamos lá, vamos lá. Vamos compartilhar a resposta. E aí, a resposta é que sim. E na pergunta 201, de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Simples assim, tá? Então, se hoje eu sou uma mulher, não necessariamente eu serei sempre uma mulher. E vamos entender melhor um pouco isso. Então, nas perguntas 200 e 202, Kardec pergunta se tem sexos os espíritos, tá? E aí eles respondem que não, como nós entendemos, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E mais uma pergunta: que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E eles respondem: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, o que tenta nos esclarecer aqui? O sexo, ele é uma atribuição mais física do corpo, tá? O que existe é amor e simpatia. E aí, os espíritos podem decidir de acordo com as provas que vai passar, as situações, se é mais interessante naquele momento nascer como uma mulher ou se é mais interessante nascer como um homem. Então imagina que precisamos ter um resgate e cuidar de várias crianças.
Será que é mais interessante virmos como mulher? De repente sim, para ser uma mãe para aquelas crianças, né? A mãe tem aquele apego, aquele amor maternal bem específico, pode ser que seja mais interessante. Ou de repente nascer numa sociedade muito machista para alavancar os direitos das mulheres, será que é mais interessante nascer como mulher, nascer como homem? Então, tudo isso acaba guiando as escolhas, tá? Eu dei apenas 2 exemplos muito aleatórios, mas para a gente tentar entender um pouco melhor como isso acontece. E aí vamos imaginar que tivemos várias encarnações como homem, de repente viemos como mulher ou vice-versa. Só que nós vamos guardando essa bagagem nossa, né? Essa questão do feminino, essa questão do masculino. Então é uma questão bastante interessante, principalmente agora que nós vemos várias discussões sobre liberdade de gênero, igualdade de gênero. Olha só como nós somos apenas espírito, independente do nosso sexo ou independente da forma como nós nos vemos, e como é importante toda essa questão, toda essa inclusão, porque no fundo nós somos inteligência, independente do nosso corpo físico, que é algo que vai acabar aqui. O importante é o respeito, o amor, a simpatia entre os seres, tá? E uma dica aqui de livro, Vida e Sexo, do Chico Xavier, explica uma série de questões, explica sobre homossexualidade, explica sobre casamento, explica sobre essa questão de sexualidade. É um livro fino, mas bastante interessante para quem quiser conhecer um pouco mais sobre este assunto. Bom, e para finalizar a aula, lembrando que nós falamos aqui de 3 aulas, cada aula tem a parte B, tá? Eu não vou me estender muito nessas partes para não alongar muito a aula, mas trazendo uma pincelada aqui. Então, fala primeiro sobre causas anteriores das aflições, tá? Então, todo ser humano, ele vai passar por uma aflição, por um sofrimento. Alguns sofrimentos, eles são bastante similares em todas as pessoas, então, uma perda de um ente querido, uma doença muito grave, uma situação de miséria, tá? O interessante é nós tentarmos tirar lições destes sofrimentos e evitar ao máximo criar novos motivos de sofrimento, tá? Então, algumas aflições, elas têm causas anteriores, situações de vidas passadas, e essas aflições, elas são inevitáveis porque nós precisamos resgatar esses débitos, né? Vamos falar assim. Mas muitos dos nossos sofrimentos são atuais e eles podem ser evitados. Então, a reflexão aqui é, a cada nova aflição, tentar entender se foi algo que nós temos culpa no presente, que nós podemos evitar, podemos fazer melhor de uma próxima vez, ou se é algo que, apesar de nós tentarmos dar o nosso melhor, ainda existe aquela aflição, e aí é mais uma forma de tentar lidar da melhor forma com isso, tá? A outra parte B fala sobre o jugo leve. Então, um consolo que de Jesus: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E para finalizar,
tem este ensinamento de se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra, tá? Aqui é o ensinamento de que Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Então, não é dar a outra face no sentido de pode me bater, tudo isso, mas é no sentido de que se nós formos ofendidos, nós devemos nos defender da maneira do possível, mas sempre com doçura e jamais ter essa vingança, essa questão de querer prejudicar o próximo, porque nós temos que sempre tentar quebrar o ciclo da maldade, né? Então, se de fato um irmão nos ofendeu, nós temos que romper isso e não tentar ofendê-lo de volta, senão vira um ciclo vicioso e nós vamos só guardando mais mágoas e mais problemas para resolvermos ao longo das nossas encarnações. Aquela história de reconcilia-se com o seu inimigo enquanto há tempo. Tá bom, pessoal? Para a aula de hoje era isso. Espero ter podido esclarecer um pouco essas questões. Realmente tem bastante detalhe essa aula. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Fiquem todos em paz e com Deus. Obrigada. Até uma próxima oportunidade.